Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo da série Como Orar, segundo a luz do Evangelho. E nessa terceira parte, aproveitando aqui os últimos raios solares desse dia maravilhoso, já no final da tarde, no entardecer, eu venho trazendo a parte que fala sobre a quem nós devemos nos dirigir quando formos orar, A palavra de Deus, ela diz assim que no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 6, o Senhor Jesus ele nos diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai, que vê o que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Observe que nessa passagem do Evangelho do livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 6, o próprio Senhor Jesus, ele fala a palavra Pai duas vezes. Então, o que nós devemos observar, que quando nós formos nos dirigir a Deus, o Criador dos céus e da terra, e que também nos criou, nós devemos nos colocar na condição de filho e nos dirigir a Ele na condição de Pai, porque foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. É o próprio Senhor Jesus, é o próprio Deus que está nos ensinando, Deus Filho que está nos ensinando que nós devemos nos dirigir ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, na condição de Pai, Ele diz assim: entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai, Então o Senhor Jesus quer que nós nos dirigimos ao Senhor na condição de filhos, chamando por Pai, O salmista, no Salmo 105, ele diz o seguinte, Salmo 105, verso 4: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Ou seja, nós devemos recorrer ao Senhor. Nós devemos recorrer primeiramente àquela pessoa piedosa que viveu na Idade Média, que tinha uma vida de santidade. Não, a palavra de Deus diz que nós devemos recorrer ao Senhor, tá bom? Em Jeremias 33:3 diz assim, a palavra do Senhor diz assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, O salmista, no Salmo 18, ele diz assim, no verso 6, ele declara: na angústia invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus desde o seu santo templo, ele ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Amém? Em João 14:6, diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque só existe um mediador entre Deus e os homens, é o Senhor Jesus. Então não adianta você elevar seu pensamento em oração, aquela pessoa de vida santa, que teve uma vida santa, piedosa, cheia de virtude, que viveu há 500 anos, viveu na Idade Média, aquele homem, aquela mulher santo, que teve uma vida de santidade, que viveu na Idade Média, E que você vê as pessoas orarem, que tem religiões que levam a pessoa a orarem essas pessoas. A palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus diz que nós devemos orar ao Senhor Jesus, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele diz assim, o próprio Senhor Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 14: o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Então, toda vez que nós formos entrar na presença, buscando o Deus da Bíblia, o Deus que criou os céus e a terra, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nós devemos entrar na presença dele em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, meu Deus e meu Pai, eu venho à tua presença em nome do Senhor Jesus, Porque o próprio Senhor Jesus, ele declara: tudo que pedirem em meu nome, eu o farei. Olha que promessa maravilhosa, Então a gente tem que tomar posse e usar esse procedimento. Orar na presença de Deus Pai, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, eu venho à tua presença, meu Pai amado, eu te amo. Eu venho à tua presença, permita-me entrar na tua presença em o nome do teu Filho amado, em o nome do Senhor Jesus. Porque aqui na 1 Timóteo, no livro de Timóteo, no capítulo 2, verso 5, diz assim: pois há um só Deus mediador entre Deus e os homens, que é o homem Cristo Jesus. Então, não existe outro intercessor, Você não, as orações que você faz a pessoas diferentes, Por isso que tanta gente diz: minha oração não foi respondida, porque você tem que aprender a orar de forma correta, E a forma correta é orar em nome do Senhor Jesus.
Eu espero que você tenha entendido, né? Que você passe a orar conforme a Bíblia, a palavra de Deus está te ensinando. Que Deus te abençoe e que você tenha um momento de oração na presença do Senhor, ainda hoje, antes que o sol se ponha. Amém? Deus te abençoe.